Olá, alunos! Vamos para a nossa aula número 15, simulação de módulos fotovoltaicos. Antes da gente chegar à simulação, vamos fazer primeiro uma introdução aos sistemas fotovoltaicos. Por que energia solar? A matriz energética mundial ela é composta principalmente por fontes não renováveis, gás natural, petróleo e derivados, carvão, nuclear. Essas fontes elas constituem mais de 80% da matriz energética mundial. A consequência disso, né, nós vamos ver no próximo slide, é que há uma concentração de gás carbônico muito alta na atmosfera e ela tem se elevado desde o início da Revolução Industrial, por volta de 1850, de acordo com essa figura, né? Então, atualmente a gente tem concentrações extremamente elevadas em relação ao passado. A consequência dessa concentração de gás carbônico, principalmente, é a elevação da temperatura global média, né? Essa concentração, não coincidentemente, tem provocado uma elevação da temperatura. Aí atualmente está quase chegando em 1,5 graus aí, além da média. A consequência disso, né, é que mudanças climáticas muito negativas elas vão acontecer em nosso planeta, como estiagem em certos locais, excesso de chuva em outros, etc. Derretimento das calotas polares, existe uma série de consequências. Então, o aproveitamento da energia solar, que é uma energia limpa, no curto prazo e em grande escala, pode reverter esse quadro, ou seja, eu costumo dizer que pode até salvar o nosso planeta, né? No Brasil, o Brasil é um país muito rico em energia solar. Esse mapa mostra a incidência da energia solar, que a gente chama de irradiância, né? A cada metro quadrado no Brasil, por dia, dependendo da região, recebe-se de 3.500 a 6.250 watt-hora. É importante a gente conhecer essa unidade. Watt-hora é energia em cada metro quadrado da superfície, isso em um dia. Isso, é claro, é uma média, porque durante o dia a incidência solar varia, né, com a manhã e a tarde, e varia também conforme a estação do ano, né, se é inverno, se é verão, isso é um valor médio. Por comparação, vamos ver na Europa, que fica numa latitude bem mais elevada, né, a incidência solar ela é bem menor. Por comparação aqui, o Brasil tem entre 3.500 e 6.250, enquanto a Europa vai de 1.650 até 6.000 aqui no norte da África, nas regiões mais próximas do Equador. Como é que a gente faz o aproveitamento da energia solar? Nós temos os sistemas térmicos, que são esses aqui do lado direito, onde a energia do Sol ela é transformada em calor para aquecimento de água, para aquecer piscinas, etc. Pode até ser, existem usinas termossolares que aproveitam o calor da água ou de algum outro material aquecido pelo Sol e produzem energia elétrica, mas não é uma forma direta. A energia solar chamada de fotovoltaica, essa forma de aproveitamento, converte diretamente a energia do Sol em eletricidade. É o que a gente chama de fotovoltaica, e daqui para frente a gente vai falar apenas da energia fotovoltaica. Apesar, né, do Brasil ser um país rico em sol, ele nem aparece nas estatísticas mundiais de energia solar fotovoltaica, né? Os principais países são a China, a América do Norte e a Europa tem uma grande participação. O Brasil nem aparece aí. Só para a gente ter uma ideia de comparação do total, né, isso em 2019, do total de potência instalada de energia fotovoltaica no planeta, que era de 488 gigawatts de pico. Esse pezinho aqui é de pico. Por comparação, né, o que significa esse valor? A usina hidroelétrica de Itaipu, a nossa maior usina hidrelétrica e é a segunda maior do mundo, né, ela tem uma potência de pico de 14 gigawatts. Então são aproximadamente 35 vezes a potência da maior usina hidrelétrica do mundo, a potência atual instalada no planeta. Apesar disso, não quer dizer que o Brasil não tem energia solar fotovoltaica, usinas de energia solar fotovoltaica. A gente tem vários exemplos aqui, né, de algumas usinas instaladas no Brasil que merecem destaque. A maior delas é a usina solar São Gonçalo, tem a potência instalada de 437 megawatts, né? Ela é a maior da América Latina, para ver como a gente está atrasado, né? Então, é uma usina que tem essa potência. Ao longo de um ano, ela produz 1.500 gigawatt-hora, a energia, né? Isso ela vai ser expandida para uma potência de 608, e ela evita uma emissão de gás carbônico de 860 mil toneladas por ano.
É uma usina, né, a maior da América Latina, mas ela não representa, a soma de todas as usinas instaladas no Brasil não dá nem 1% da potência total instalada. Quer dizer, é uma coisa ainda muito, muito pequena, que ainda precisa expandir muito, tem potencial para se expandir muito, né, devido ao nosso potencial, né, a nossa riqueza de sol. Agora vamos entrar um pouco mais, né, dentro do sistema fotovoltaico, né, o que permite a geração da eletricidade a partir do sol. É a chamada célula fotovoltaica, que ela é fabricada a partir do material, né, a mais comum é a célula de silício. Ela é fabricada a partir de silício, que é um material muito abundante na natureza. Entretanto, ele precisa ter uma grande purificação para funcionar como célula solar, né? Como num sistema fotovoltaico. O silício chamado grau solar, ele tem 6 noves de pureza, 99,999% de pureza. E o silício grau eletrônico, só para comparação, ele precisa de mais, 1000 vezes mais, né? 9 zeros depois no total aqui de pureza. É um processo bem caro e difícil para obter esse material. Aqui são os lingotes, a gente chama de lingotes de silício, né? 100 milímetros de diâmetro, 150 milímetros, 200 e 300. Atualmente tem lingotes de até 450 milímetros de diâmetro. Esses lingotes eles são fatiados através de uma serra de fios, né? Produzem esses disquinhos aqui, que são chamados wafers, né? Os wafers são bem fininhos, da ordem de 0,2 milímetros de espessura, e com os wafers são fabricadas as células fotovoltaicas, né? Que são os elementos básicos aí de conversão da energia solar em eletricidade. Qual que é o princípio de funcionamento? A célula fotovoltaica ela é uma grande junção PN exposta ao Sol. A maioria de vocês já deve ter estudado, a junção PN forma um diodo, e é exatamente isso, a célula fotovoltaica é um grande diodo exposto ao Sol. Esse diodo tem as camadas PN, que vocês já estudaram, e tem por cima a camada antirreflexiva, que é para não refletir a luz do Sol. Essa célula tem a espessura, né, do wafer, que é em torno de 0,2 milímetros, uma espessura bem pequena. Com a incidência solar, são criados pares elétron-lacuna no material. Essa criação desses pares gera uma diferença de potencial. Os elétrons migram aqui para a região N e as lacunas, consequentemente, vão para a região P. Então estabelece uma diferença de potencial entre a camada P e a camada N. Isso é explicado pelo efeito fotovoltaico, né, que é a produção de uma diferença de potencial devido à incidência de luz. Lembrando que o efeito fotovoltaico é diferente do efeito fotoelétrico, né? Não confundir, aí na literatura tem muita confusão sobre isso. Então, o efeito fotovoltaico é a produção de uma diferença de potencial a partir da incidência do Sol. Essa diferença de potencial, então, ela vai ser coletada por contatos metálicos, tem um contato metálico de base e um metálico contato frontal, né? Ligando então uma carga, né? Por exemplo, uma lâmpada, representada aqui por uma lâmpada, a esses contatos há a circulação da corrente elétrica, que aqui está representada no sentido real, né? O fluxo de elétrons. Então a célula solar funciona dessa forma, um funcionamento básico, ela tem esse símbolo, né? A parte positiva é a parte inferior, a parte que não recebe sol, nessa forma como está mostrada. Quais são os tipos de células fotovoltaicas que atualmente existem, né? Existem as células de junção simples, que é desse tipo que eu acabei de mostrar. Existem as tecnologias de filmes finos e existem as células multijunção, que tem 2, 3 ou 4 junções. As células de junção simples são de silício chamado monocristalino, onde se consegue um rendimento de até 26%. Tem o silício policristalino, um rendimento um pouco menor, mas é uma célula um pouco mais barata de se fabricar. Existem células mais caras com outros materiais, no caso aqui o arsenieto de galho, onde se consegue rendimento de 28%. O rendimento máximo teórico de uma célula de junção simples é em torno de 30%. Em tecnologias de filmes finos, o silício amorfo é o mais barato, mas tem um rendimento um pouco mais baixo, né, bem mais baixo, aliás, 14% apenas. E as células multijunção, que são muito caras,
mas conseguem rendimentos de 39% até 47%, por possuírem várias daquelas junções PN construídas com diversos materiais. Então essas são as principais tecnologias. Em termos de aparência, a célula de silício policristalino ela tem essa carinha aí, uns rajados, umas manchas, né? A célula de silício monocristalino, a gente observa que ela tem uma cor uniforme. E as células de silício amorfo, que são um dos tipos de células de filmes finos, né? Elas são flexíveis, né? Tem grandes possibilidades de aplicação. Temos que reduzir custo, aumentar a durabilidade delas. As mais utilizadas são as de silício monocristalino e policristalino. Vamos ver as características elétricas de uma célula fotovoltaica, em termos de tensão e corrente. A curva a gente chama de curva IV, devido ao plano aqui, corrente e tensão. Quais são os pontos notáveis dessa curva? Quando a tensão é zero, ou seja, se a gente curto-circuitar a célula, e isso é permitido, né? Curto-circuitar a célula, não vai causar nenhum problema, porque ela fornece uma quantidade limitada de corrente, chamada corrente de curto-circuito. À medida que a gente vai permitindo a tensão na célula crescer, andando para a direita aqui, a gente caminha até esse outro ponto que a gente chama de tensão de circuito aberto, onde a corrente é zero e a tensão é a maior possível. Essa tensão é em torno de 0,6, 0,7 volts em cada célula, né? Que é exatamente a tensão produzida pela junção PN. Se a gente pegar a potência produzida pela célula, caminhando com a tensão desde o curto-circuito até o circuito aberto, a gente tem que multiplicar os pontos de corrente e tensão, né? Então, em cada ponto, vamos pegar a corrente vezes a tensão. Então, nesse ponto aqui, vamos ter potência zero, porque a corrente é zero, e nesse ponto, vamos ter potência zero de novo, porque a corrente é zero. Então, a gente obtém essa curva aí de potência chamada curva de potência da célula. A gente observa que ela tem um ponto de máximo chamado de MPP, que é o ponto de potência máxima. Esse MPP está em cima da tensão de máxima potência, chamada VMP, e a corrente correspondente é a IMP, ou seja, a corrente do ponto de máxima potência. Numa célula moderna, que atualmente é uma célula de 6 polegadas de diâmetro, né? Esse quadradinho aqui ele foi cortado a partir de um tarugo cilíndrico. Então ele tem 15,6 por 15,6, uma espessura de 0,18, a corrente de curto-circuito é em torno de 9,9 amperes, a tensão de circuito aberto 0,68, a potência produzida em torno de 5,5 watts e um rendimento da célula de 22%. Vamos ver como é que essas curvas variam agora, essas curvas VI, variam com a irradiância solar. A radiância solar é a intensidade do Sol que está incidindo, da luz, né, que está incidindo sobre a célula. Aqui a gente tem de vermelho 200 watts por metro quadrado, uma luz bem mais fraquinha, até uma luz mais intensa, de 1000 watts por metro quadrado. A gente vai observando que a corrente vai subindo e a tensão cresce um pouquinho para a direita à medida que a luz se torna mais forte. A curva da potência, então, vai refletir esse comportamento, né? Com a temperatura, a produção de energia da célula é muito dependente da temperatura. A gente vê aqui que à medida que a temperatura aumenta, 15, 25, 35, a potência máxima vai diminuindo, né? Então a gente associa isso a alguns coeficientes que a gente chama de coeficientes de temperatura. A tensão ela cai em torno de 0,33% para cada grau, ou Kelvin ou Celsius, tanto faz. A corrente aumenta ligeiramente, mas a potência cai em torno de 4,2% aqui para cada 10 graus, né? 0,42 por grau, 4,2 a cada 10 graus. Como que a gente faz então? O ponto de máxima potência ele depende da temperatura. Ele está bem no alto para uma situação mais fria, de 15 graus, e ele vai caminhando para a esquerda e para baixo numa situação de maior temperatura. No caso da incidência solar, quanto maior a incidência solar, o ponto de máxima potência cresce, ele muda, né, ligeiramente aqui de tensão e vai subir a corrente máxima, a potência máxima produzida vai crescendo. Então é necessário o que a gente chama de MPPT,
que é o rastreamento do ponto MPP. MPP é o ponto de potência máxima, ele muda, então nós temos que rastreá-lo, esse é o termo utilizado. Então a técnica de rastreamento do MPP é chamado de MPPT. Em termos de terminologia, nós temos aqui desde a célula até chegar no sistema fotovoltaico. Vamos ver, essa terminologia ela é normalizada, né? Existe uma norma NBR que determina quais são os termos. Módulo fotovoltaico é a unidade básica dos sistemas, ele é formado por células, né? Muitas células formam um módulo. Vários módulos agrupados formam um subarranjo, e os subarranjos formam os arranjos. O sistema fotovoltaico, quando a gente fala sistema fotovoltaico, inclui os arranjos, inclui vários equipamentos, pode ter bateria, inversor, rastreador solar, suportes, cabeamento, tudo isso compõe o que a gente chama de sistema fotovoltaico. O arranjo eu já falei, o arranjo é um conjunto de módulos, inclui a estrutura de suporte, e o termo painel fotovoltaico não existe na norma brasileira. Então, falar painel fotovoltaico, a gente vai entender o que é, mas não está na norma. O nome que está na norma é módulo. Em inglês, utiliza-se o termo PV panel, né? O termo painel solar, como sinônimo de subarranjo fotovoltaico. Então, no inglês, a gente vai ver esse termo, mas em português a gente deve evitar porque ele não está na norma. Um módulo fotovoltaico, aqui a gente tem mostrando em alguns detalhes como é que ele é construído, né? O conjunto de células fotovoltaicas ele tem que ser protegido da chuva, né? Então tem uma película transparente de EVA, um vidro especial de alta transparência, uma moldura de alumínio e uma caixa de junção onde vão estar as conexões elétricas, né? Tudo isso em cima de um fundo protetor. Esse conjunto hermeticamente selado, não pode entrar água nem poeira, forma um módulo fotovoltaico e o símbolo elétrico dele, que a gente usa nos diagramas, é esse daqui. Um módulo típico ele tem até 72 células que são ligadas em série, né? Se vocês contarem aqui, tem 72 células nesse módulo. Números comuns são 36, 72. Então a gente vai ter 72 vezes em torno de 0,58 volts para um ponto de máxima potência, nós vamos ter em torno de 40 volts por módulo. Aqui a gente tem uma placa, né? Uma placa traseira de um módulo fotovoltaico, onde traz as informações do fabricante, são informações muito importantes sobre esse módulo. Né? Todas essas informações, potência, tensão, corrente, são obtidas numa condição de teste que a gente chama de STC, que são as condições de ensaio, Standard Test Conditions. Né? A potência incidente nesse teste é de 1000 watts, potência solar incidente de 1000 watts por metro quadrado, a 25 graus, com uma massa de ar de 1,5. Significa que a luz atravessa uma distância 1,5 vezes maior do que a distância que atravessaria se o Sol estivesse a pino, né, em posição de meio-dia. Aqui a gente tem a potência máxima, 345 watts, a corrente do ponto de máxima potência, a tensão do ponto de máxima potência, a corrente de curto-circuito, a tensão de circuito aberto. A tecnologia da célula, nesse caso o fabricante informou que é uma célula de silício multicristalino, né, aquela rajadinho. A massa do painel, 22 kg, e as dimensões, aqui são dadas em milímetros, dá aproximadamente 2 metros quadrados. Os painéis maiores, não, desculpa, os módulos maiores, né, que são utilizados, tem em torno de 2 metros quadrados cada. Qual que é o rendimento energético do módulo? O rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada. A potência de saída do módulo é 345 e a potência de entrada é a área vezes a irradiância, que é 1,994 metros quadrados, vezes a incidência padrão de teste, que é 1000 watts por metro quadrado. Isso vai resultar numa eficiência do módulo, né, num rendimento do módulo de 17,3%, que é inferior ao rendimento da célula. Por que isso? Porque existem algumas perdas. O vidro frontal do módulo ele atenua um pouco a luz solar e não se consegue preencher 100% da área com as células, então acabam ficando alguns pequenos espaços sem produção de energia que aumentam a área e não produzem energia. Isso faz com que o rendimento do módulo seja um pouco menor.
Atualmente já existem módulos sendo comercializados desse mesmo tamanho, de 400 watts, que tem um rendimento em torno de 20%, com células mais modernas. Agora vamos falar de um sistema fotovoltaico isolado da rede, né? As configurações dos sistemas fotovoltaicos. Esse sistema aqui, ele trabalha guardando a energia solar em baterias, né? Então, o que a gente fala de um sistema isolado é isso, a rede elétrica não participa do sistema fotovoltaico. Isso é utilizado, por exemplo, em localidades remotas, né? Por exemplo, no interior, distantes da rede elétrica, onde você precisa utilizar a energia à noite, você guarda ela em baterias, então a energia produzida pelo arranjo fotovoltaico passa por um controlador de carga que vai fazer o MPPT, guardando a energia em baterias. Essa energia, então, a partir das baterias, é utilizada na forma dos equipamentos da residência, na forma CA, depois que passa por um inversor. Então, em diagramas de blocos seria isso, a fonte CC, que vem do arranjo fotovoltaico, carrega as baterias e o conversor gera a tensão alternada. Nessa configuração, o inversor opera somente quando a carga CA é ligada. As baterias armazenam energia, por exemplo, para uso à noite, como eu disse. A outra forma de sistema é o que a gente chama de conectado à rede. Nesse sistema, não são necessárias baterias, porque a energia produzida, se não estiver sendo utilizada naquele momento, ela vai para a rede elétrica, onde outras cargas conectadas utilizam essa energia, ou seja, o seu sistema fotovoltaico passa a contribuir com o sistema elétrico em que outras pessoas utilizam essa energia. O inversor opera sempre que houver incidência solar. A produção de energia fotovoltaica, se ela for maior do que o consumo da residência, o excedente é fornecido à rede elétrica. O medidor que fica nessa posição aqui no circuito contabiliza a quantidade de energia entregue à rede. Se a produção de energia fotovoltaica for menor do que o consumo, o excedente é fornecido pela rede elétrica. Por exemplo, à noite, né, não tem produção solar, a energia vem da rede para alimentar a residência. Ou mesmo durante o dia, um dia chuvoso, por exemplo, em que tem pouca produção de energia fotovoltaica, mas tem alguma, mas pequena, a diferença é fornecida pela rede elétrica. Agora nós podemos ver no PSIM como é que se simula um módulo fotovoltaico. Então a gente está aqui no PSIM com a simulação do módulo fotovoltaico. A gente pega o modelo desse módulo aqui em Power, módulo de energia renovável, colocamos ele aqui. Os dois parâmetros de entrada desse módulo são a irradiância, que representa a intensidade solar, e a temperatura. A partir dessas duas informações, o modelo calcula qual é a potência máxima que é possível de ser extraída do módulo e fornece a tensão de saída. A gente colocou a simulação aqui em modo Free Run, e então vamos ter os valores diretamente na tela. O passo de cálculo ficou o valor padrão, não é muito importante aqui agora. Então vamos executar a simulação. Então a potência máxima que esse modelo específico fornece é 60 watts. Nesse momento estamos absorvendo apenas 38,8 watts, com uma corrente de 1,97, a tensão 19,7. A carga é um resistor. Então, para esse valor de resistor, nós temos esses valores. Se eu, por exemplo, colocar o curto-circuito, colocar um valor bem pequeno de resistência, não vou pôr zero porque dá erro, por exemplo, 1 miliohm. Então, a tensão é próxima de zero, é a tensão de curto-circuito, a corrente é a máxima possível, aproximadamente 3,8 amperes, a gente está no ponto de corrente de curto-circuito da curva VI, temos que relembrar da curva VI. Se eu colocar uma resistência muito grande, aqui por exemplo 1K ohm, nesse circuito aqui, 1K ohm, eu vou me aproximar da situação de circuito aberto, acho que eu não apliquei, faltou aplicar 1K. Agora estamos próximos da situação de circuito aberto, uma resistência muito elevada. A potência máxima informada ainda é a mesma, que é a máxima possível, a corrente próxima de zero e a tensão é a tensão de circuito aberto. Então, entre esses dois pontos, circuito aberto e curto-circuito, deve haver o ponto de máxima potência. A gente pode tentar manualmente ir mexendo aqui, por exemplo, colocar 10 ohms, a potência subiu para 38. Vamos colocar aqui 5 ohms, 60, olha, já estamos bem próximo.
Vamos tentar reduzir um pouquinho, 56, 4.5, voltou a subir. Então, o máximo de potência vai dar aqui, aí, ó, pronto, praticamente no ponto de máxima potência com um resistor de 4.7 ohms. Então, o que a gente está fazendo é navegando naquela curva IV do módulo e descobrindo qual que é agora estamos no ponto de máxima potência. Então, para esse módulo, a tensão do ponto de máxima potência é em torno de 16,9 volts e a corrente do ponto de máxima potência, IMP, é 3,58 amperes. Agora vamos ver o modelo desse módulo solar. Eu disse que ele estava no módulo de energias renováveis. Esse que a gente está usando aqui é o primeiro modelo físico do módulo solar. Os outros não rodam nessa versão demo. Aliás, o modelo funcional roda, mas ele não está funcionando bem. Não consegui obter bons resultados. Então, vamos ver dentro do modelo. Ele tem vários parâmetros construtivos, né? O primeiro aqui é muito simples, é o número de células que compõem um módulo. Esse módulo aqui é composto por 36 células. A radiação na irradiância padrão 1000 watts por metro quadrado, temperatura padrão 25 graus. Esses valores de resistência série e resistência shunt fazem parte do modelo do módulo que a gente não viu ainda. Vamos ver num slide daqui a pouco como é que o que significam essas duas resistências. O valor da corrente curto-circuito, esses valores, saturation current, isso depende do módulo, isso depende da tecnologia do módulo. A banda de energia 1.12 é específica para silício, monocristalino ou policristalino. Se for silício amorfo, é em torno de 1.75 eletronvolt, né? No caso aqui, já coloca direto em eletronvolt o valor, o coeficiente de temperatura e um outro coeficiente de temperatura aqui. Vamos ver em detalhes esses parâmetros, o que significam. Então, esse modelo, esse circuito aqui, representa a célula fotovoltaica. É um circuito que permite reconstituir aquela curva IV característica da célula fotovoltaica. Essa fonte de corrente representa a corrente fotogerada pela junção PN, o diodo é a própria junção PN. Essas duas resistências são o seguinte: a resistência RS representa a resistência série dos contatos elétricos, da metalização da célula, e a resistência RP representa um caminho de fuga para a corrente. O IP é uma corrente de fuga. Então, o valor de RP é muito alto no modelo, já que essa corrente é bem pequenininha, e RS é uma resistência bem pequena. Quanto menor for o valor de RS, melhor. Essa junção PN desse diodo aqui, desse componente no modelo, é uma junção PN no escuro, então só vai começar a circular corrente por essa junção a partir de um certo valor de tensão, né? Quando vence a barreira de potencial aqui no modelo, então, como a tensão total, a tensão VO é bem pequena, menor que 0,7 volts, passa uma parcela controlada da corrente. Não é toda a corrente lambda que circula pelo diodo, não, é uma parcela dela. O que é importante a gente conhecer? É que o PSIM resolve para a gente várias equações bem indigestas, bem feinhas sobre esse modelo, que são essas equações aqui. A gente não vai trabalhar com elas, mas é importante vocês saberem que elas existem. Essas equações elas lidam com todos esses parâmetros. Alguns são bem simples, como a resistência paralela e a resistência série. A corrente fotogerada é fácil de entender. A irradiância, a intensidade, né? A incidente de luz solar em watts por metro quadrado. S0 é a irradiância de referência, ou nominal, que geralmente são 1000 watts por metro quadrado. E uma série de outros parâmetros, temperatura absoluta da célula, corrente de saturação reversa do diodo, que são valores em que a gente encontra no datasheet da célula, né? De todos esses parâmetros, só precisamos de dois para a entrada do modelo, que são a irradiância, quantos watts a nossa célula, quantos watts por metro quadrado de luz essa célula está recebendo, e qual é a temperatura absoluta da célula em graus Kelvin. No PSIM, então, aqui a gente pode ver esses mesmos parâmetros, alguns deles aqui, é o número de células, a gente já falou, quantas células em série tem no painel, a intensidade padrão, a temperatura de referência, o valor em ohms da resistência série, valor em ohms da resistência paralela, a corrente de curto-circuito,
a corrente de saturação reversa do diodo, que a gente pega no datasheet da célula, a banda de energia, que é típica, depende do material, o fator de idealidade também depende do material, ele é próximo de 2 para o silício único cristalino e menor que 2 para o silício amorfo. O coeficiente de temperatura CT é o coeficiente de temperatura da corrente de curto-circuito, em amperes por grau ou amperes por Kelvin, tanto faz. O coeficiente KS é um coeficiente que define como a irradiância afeta a temperatura da célula. Ele pode ficar inclusive zerado para a gente não considerar esse efeito. Quais são as entradas do modelo? São a irradiância e a temperatura, como a gente já viu lá no PSIM, e a saída do modelo é a tensão produzida pela célula fotovoltaica. A tensão com uma certa capacidade de fornecer corrente. É isso que o modelo nos fornece. Vamos então voltar lá no PSIM. Agora vamos simular novamente o painel, porém agora de uma forma automatizada. Nós não vamos variar manualmente o valor daquela resistência, não. Vamos colocar uma resistência variável aqui e vamos utilizar a variação paramétrica para mudar o valor dessa resistência. Nesse modelo aqui, esse resistor chamado de reostato aqui no PSIM, ele tem um valor total de resistência e a posição do TAP, que é a posição desse cursor, é como se fosse um potenciômetro. A gente está usando o parâmetro R para poder representar, para definir o valor desse TAP, que varia de 0 a 1. Quando o TAP estiver em 0, a resistência está toda lá para cima, esse TAP está todo em cima, então a corrente passa toda por esse caminho aqui, a resistência é pequenininha. Então nós programamos para variar a resistência, o TAP, né, da resistência de carga de 0 a 99%, em incrementos de 1%. Então vão ser 100 simulações que o PSIM vai ter que fazer para a gente. E vamos registrar o valor dessas correntes, dessas potências para a gente ver. A irradiância está em 1000 watts fixa e a temperatura 1000 watts por metro quadrado e a temperatura em 25 graus. Vamos simular. A primeira janela de simulação que aparece aqui, de adição de curvas, vão aparecer aquelas 100 variações paramétricas, de 1 até 100. A primeira, então, se a gente adicionar aqui, representa a resistência bem pequenininha, então a corrente vai ser próxima do valor da corrente de curto-circuito. O segundo valor de janela que aparece já é para a gente ver a variação paramétrica, então vamos ver a corrente no módulo. Vamos aumentar a letra aqui rapidamente. Então aqui a gente tem a corrente no módulo fotovoltaico em função da variação da resistência. Mas não é isso que a gente quer a corrente em função da tensão. Então a gente vem aqui no menu Axis, escolher variável do eixo X, vamos escolher aqui a tensão no módulo. Pronto, e agora a gente tem então aquela curva muito próxima da curva IV que a gente estudou. Para aqui essa curva foi construída com aquelas 100 simulações paramétricas, 100 variações paramétricas. Vamos colocar aqui um marcador para facilitar a visualização. Então esses foram os pontos que o PSIM calculou. Podemos ver também a potência. Então vamos separar aqui, vamos adicionar. Tem a potência máxima e tem a potência PO, Pmax. A gente vê que está de acordo o que o modelo fornece, a potência máxima coincide com o ponto de máxima potência também. Vamos colocar aqui para facilitar a visualização. Vamos colocar aqui um marcador. Pronto. Então essa é a curva IV do nosso modelo, ou melhor, de módulo fotovoltaico. A gente chama atenção aqui para o valor da corrente de curto-circuito, quando a tensão é 0, aquela resistência do nosso circuito era bem pequenininha, praticamente um curto-circuito, a corrente tinha esse valor, que a gente pode, se quiser, até olhar com o cursor, em torno de 3,7 amperes aqui. No ponto de máxima potência, vamos pegar o cursor, vai facilitar para a gente. No ponto de máxima potência, a tensão em torno de 17 volts, segundo a simulação aqui, a gente tinha achado 16,8 manualmente, aqui está dizendo 17 volts, e a corrente em torno de 3,53 amperes. Então essa é a corrente do ponto de máxima potência e 17 é a tensão do ponto de máxima potência. Aqui no ponto final, a nossa simulação
não foi até o valor infinito de resistência, só fizemos até 25 ohms, o que deu aqui próximo de 22 volts, aqui 20,5 volts, mas a gente pode imaginar uma projeção aqui, uma linha se projetando aqui próximo da tensão de 21 volts, seria a nossa tensão de circuito aberto, quando a corrente seria zero. Nessa simulação agora, nós vamos utilizar o módulo fotovoltaico para carregar uma bateria. Então, a gente conectou a bateria diretamente na saída do módulo. A radiação e a temperatura estão nos mesmos valores do que anteriormente. A simulação é do tipo contínua, free run, né? Passo de cálculo pequenininho aqui, padrão. Vamos ver então como é que o sistema se comporta. Então a potência máxima 60 watts, a potência real que está sendo entregue para a bateria é apenas 45 watts. Então a gente vê que uma tensão constante na saída do módulo está fora do ponto de máxima potência. Isso vai acontecer para qualquer valor de radiância que a gente colocar aqui. Então 500 watts por metro quadrado, vamos dar uma potência máxima de 29, uma potência máxima possível, né? Mas na realidade só tem 22 watts na bateria. Se a gente alterar a temperatura, também vai acontecer uma coisa desse tipo, né? Então de 25, vamos colocar 50 graus. A potência máxima, a potência real 46 e a máxima 53. Caiu bastante com o aumento da temperatura, como a gente já havia explicado anteriormente. O que a gente tem que fazer então aqui? Nós temos que adaptar a tensão de saída do módulo com a tensão da bateria. Como é que a gente vai fazer isso? Uma solução para esse problema é a utilização de um conversor Buck, que é um conversor abaixador de tensão. A tensão de entrada do conversor Buck vem da saída do módulo fotovoltaico, ele abaixa a tensão então para o valor da bateria que é inferior, no caso a bateria de 12 volts, e a tensão do módulo fotovoltaico no ponto de máxima potência é 17 volts, como a gente viu anteriormente, 16.9, 17 volts. E por que o conversor Buck? Porque ele é um conversor chaveado de potência. Ele realiza o trabalho de abaixar o valor médio da tensão, idealmente sem perdas, né? No caso real, vão haver algumas perdas devido ao transistor não ser ideal, nenhum diodo, nenhum indutor, nenhum capacitor, mas mesmo assim perdas muito menores do que ocorreriam em outras soluções. Então, a razão cíclica que a gente precisa, o ciclo de trabalho, seria 12 volts na bateria, dividido por 17 volts que vai estar na entrada. Nós precisamos de um ciclo de trabalho 0,706. Então, aqui na tensão de controle, vamos configurá-la de maneira que apareça os 12 volts na saída, quando houver 17 volts aqui na entrada. Então, 0,706. Por que 0,706 aqui na tensão de controle? Porque a gente escolheu um valor de 1 volt para a amplitude da dente de serra. Então, o ciclo de trabalho passa a ser igual ao valor da tensão de controle por causa dessa escolha. A frequência de chaveamento do transistor do conversor é 25 kHz, do diodo também, é claro. O filtro LC, no caso aqui o capacitor fica em paralelo com a bateria, não vai adiantar muita coisa, mas ajuda um pouco. E o indutor vai ser o responsável por filtrar a corrente injetada na bateria. A única diferença que temos aqui é a colocação desse capacitor na entrada do conversor Buck, que tem o seguinte papel. Como o transistor trabalha de forma intermitente, abrindo e fechando como uma chave, o capacitor vai receber corrente, cargas do módulo fotovoltaico quando o transistor estiver aberto e vai fornecer essas cargas pelo transistor quando ele conduzir. Então ele tem um papel de filtro aqui na tensão de saída do módulo fotovoltaico. O reloginho agora está configurado de forma diferente, porque tem o conversor Buck, que trabalha em alta frequência, então 25 kHz dá um período de 40 microsegundos. Então nós temos que diminuir o time step de acordo e calcular o total time para não estourar o número de pontos. Então ficou 1 microsegundo de passo de cálculo e 6 milissegundos de tempo total de simulação. Vamos fazer a simulação então com uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e a temperatura de 25 graus.
Vamos adicionar aqui a corrente na bateria inicialmente. Então a bateria, após um período transitório, a corrente na bateria está se estabilizando no valor de 5 amperes. Vamos aumentar a fonte aqui um pouquinho, rapidamente. Então 5 amperes. Vamos ver então a potência fornecida pelo módulo Pmax e PO. Então, após um transitório bem estranho aqui no início do funcionamento, né, aquele capacitor de entrada de 50 microfarads estava descarregado também, acontece uma oscilação, então a potência se estabiliza, a potência de saída do conversor, do módulo, se estabiliza num valor igual à potência máxima, porque a gente calculou o valor de ciclo de trabalho de forma adequada. Então nós estamos extraindo a máxima potência possível do módulo fotovoltaico. Essa é a situação desejada em todo sistema, absorver a máxima potência. É o que o MPPT, né, o rastreador do ponto de máxima de potência, objetiva, extrair sempre a potência maior possível. Vamos ver agora em situação de variável, se a temperatura, por exemplo, variar. Então vamos utilizar a variação paramétrica, variando a temperatura de 10 a 50 graus em passos de 20 graus. Então ele vai fazer 3 simulações para a gente, com 10 graus, com 30 graus e com 50 graus, já que o incremento é de 20. Então vamos descomentar esse bloco aqui que estava comentado, Ctrl E, habilitou, Enable. Que parâmetro que estamos variando? Estamos variando a temperatura, então temos que colocar aqui T. Foi o parâmetro que a gente colocou aqui, T. Então tá certo. Então vamos rodar a simulação. Vamos ver como é que o sistema então se comporta para diferentes temperaturas. Então o ciclo de trabalho está fixo no valor que a gente calculou. Vamos simular. Então agora temos 3 situações. Vamos adicionar as outras correntes, né? A corrente na bateria. Então temos 3 correntes na bateria. E vamos ter aqui, em função do parâmetro não queremos nada, podemos fechar isso aqui. Vamos adicionar a potência máxima, que é a mesma, não precisamos adicionar 3. E a potência de saída, vamos ver os 3 casos. O que a gente observa então? No caso a potência precisava assim, eu errei. Então para cada temperatura a gente tem, espera aí que eu vou só aumentar a fonte aqui da tela, gente. Aumentei então a fonte do texto. Então o que a gente observa? Para diferentes temperaturas, apenas nessa temperatura do meio aqui, no caso 30, que foi 30 graus, né, nós colocamos 10, 30 e 50, é que a potência fornecida pelo módulo foi próxima da potência máxima. Nas outras situações a gente vê que a potência se estabilizou num valor inferior à potência máxima possível. Por quê? Porque o ponto de máxima potência caminhou, como a gente havia mostrado nos slides. A temperatura fez com que o ponto de máxima potência se deslocasse e no entanto, nosso ciclo de trabalho ficou constante. Um circuito real, ele altera automaticamente o ciclo de trabalho, rastreando, buscando o ponto de máxima potência. É assim que os sistemas fotovoltaicos funcionam.